Eu nunca pensei que estaria nessa situação. Nunca achei que fosse capaz de trair meu marido. Mas, de repente, algo aconteceu. Algo mudou dentro de mim naquele dia em que o sobrinho dele apareceu. Ele chegou como sempre, sem pretensões, sem segundas intenções. Ou pelo menos, foi o que eu pensei. Mas logo que nossos olhares se cruzaram, algo aconteceu. Uma tensão no ar, uma eletricidade que nunca tinha sentido antes. Era como se, de repente, houvesse algo entre nós que eu não conseguia explicar. Eu estava sozinha em casa. Ele veio me ajudar com algumas coisas. O ambiente estava normal, mas eu senti que algo havia mudado. Ele se aproximava cada vez mais, e eu não conseguia afastar a ideia de que algo estava para acontecer. Uma faísca que não deveria existir. Quando ele se aproximou, meu coração começou a bater mais rápido. Foi sutil no começo, uma pequena troca de olhares, um toque de mãos que parecia acidental. Mas, ao mesmo tempo, foi tudo menos isso. Havia uma tensão, algo que nunca deveria ter surgido entre nós. E então, antes que eu pudesse perceber, ele estava perto demais. O toque, que parecia acidental, já não era mais. Eu sabia o que estava acontecendo, sabia que aquilo era errado. Mas, de alguma forma, eu não conseguia me afastar. O beijo aconteceu de repente. Foi como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido, como se nada mais importasse. Eu poderia ter parado. Eu deveria ter parado. Mas naquele momento, tudo o que eu queria era continuar. Eu sabia que estava traindo meu marido, mas naquele instante, nada mais parecia fazer sentido. Assim que o beijo acabou, a culpa me atingiu como um soco no estômago. O que eu tinha feito? Como eu podia ter permitido que isso acontecesse? Ele era o sobrinho do meu marido. E agora, não havia como voltar atrás. A culpa era insuportável. Eu olhei para ele, esperando ver arrependimento. E eu vi. Estava claro que ele também sabia que aquilo jamais deveria ter acontecido. Mas, ao mesmo tempo, a tensão entre nós não tinha desaparecido. Era como se o que tínhamos feito ainda estivesse no ar, não resolvido. Nos dias que seguiram, eu mal conseguia dormir. Cada vez que meu marido olhava para mim, o peso do que eu tinha feito me esmagava por dentro. Eu sabia que precisava dizer algo, mas ao mesmo tempo, o medo de perder tudo me impedia de confessar. Como eu poderia explicar uma traição com alguém tão próximo dele? Eu vivia com medo. Medo de que ele descobrisse. Medo de que meu marido soubesse o que eu fiz. Será que ele já sabia? Será que, de alguma forma, ele sentia que algo estava errado? Eu não sei. Mas cada dia que passava, eu sentia a distância crescer entre nós, e o silêncio se tornava insuportável. Eu me olhava no espelho e mal me reconhecia. Quem eu tinha me tornado? Essa traição não era apenas contra meu marido, era contra quem eu acreditava ser. O peso dessa decisão, desse erro, estava transformando tudo. O que mais eu poderia fazer? Viver com isso, fingir que nada aconteceu? O sobrinho do meu marido começou a se distanciar. Ele também sentia o peso do que tínhamos feito. Nossas interações, que antes eram tão casuais, agora estavam carregadas de culpa e tensão. Sempre que estávamos no mesmo lugar, eu sentia que ele também queria fugir da situação. Assim como eu. O silêncio entre mim e meu marido parecia ensurdecedor. Ele não sabia de nada, mas, de alguma forma, eu sentia que ele percebia que algo havia mudado. Nossas conversas eram superficiais, nossos olhares não se encontravam da mesma forma. Eu me perguntava até quando isso duraria, até quando eu poderia continuar fingindo que nada aconteceu. À noite, a culpa se tornava insuportável. Eu revivia cada momento do que aconteceu, cada toque, cada olhar. A imagem do meu marido vinha à minha mente e me corroía por dentro. Como eu pude fazer isso com ele? Como eu poderia continuar vivendo com essa mentira? Eu tentei continuar minha vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. As atividades diárias me distraíam por alguns momentos, mas logo a realidade voltava. A culpa estava sempre presente, como uma sombra que eu não conseguia afastar. Ele veio nos visitar outro dia. A tensão era palpável, tanto para mim quanto para ele.
O simples fato de estar na mesma sala que ele me fazia sentir como se estivesse prestes a ser descoberta. Cada palavra, cada gesto parecia carregado de culpa e segredos. Fingir que nada aconteceu era a parte mais difícil. Olhar para o sobrinho do meu marido e agir como se fôssemos apenas familiares, como se não houvesse uma conexão secreta entre nós, era uma tortura. Eu mal conseguia sustentar o olhar dele. Toda vez que ele estava perto, as lembranças do que aconteceu invadiam minha mente. Eu tentava afastá-las, mas era impossível. Aqueles momentos entre nós, o toque, o beijo, estavam gravados em minha memória, e a cada encontro, era como revivê-los. Meu marido começou a me olhar de uma forma diferente. Será que ele suspeitava? Será que ele sentia que algo estava errado? A cada refeição juntos, eu percebia que os momentos de silêncio estavam se tornando mais longos. Eu sabia que ele sentia que algo havia mudado, mas eu não conseguia dizer nada. O medo de perder tudo me paralisava. A mentira estava se tornando insuportável. Eu sabia que, eventualmente, teria que contar a verdade. Mas como? Como eu poderia destruir a confiança do meu marido dessa forma? O peso da culpa era esmagador, e a cada dia, eu sentia que estava me afogando nela. Ele me olhou diretamente nos olhos e eu senti um frio na espinha. Ele não precisava dizer nada. A suspeita estava clara em seu rosto, mas ele ainda não tinha certeza. Eu tentava sorrir, tentava manter a calma, mas o medo de ser desmascarada estava crescendo dentro de mim. Será que ele sabia? Cada vez que nos cruzávamos, o ar parecia ficar pesado. Não precisávamos dizer nada, mas a tensão entre nós era visível. Ele evitava me olhar diretamente e eu também fazia o mesmo. Fingir que nada tinha acontecido era como caminhar em uma corda bamba, e a qualquer momento, poderíamos cair. As noites eram as piores. Ele dormia ao meu lado, tranquilo, enquanto eu ficava acordada, encarando o teto. A culpa era esmagadora e a insônia se tornava minha companheira constante. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar as consequências do que fiz. O toque dele, que antes me trazia conforto, agora parecia frio. Cada vez que ele tentava segurar minha mão ou me abraçar, eu recuava, sem saber como lidar com a proximidade. Ele merecia melhor, merecia a verdade. Mas eu não sabia se teria forças para contar. A voz da culpa não me deixava em paz. Era como se houvesse uma batalha interna constante dentro de mim. Devo contar? Devo deixar as coisas como estão? Cada opção parecia pior do que a outra. Mas o silêncio estava me matando por dentro. Até as tarefas mais simples se tornaram um fardo. Tudo o que eu fazia parecia estar impregnado de culpa. Cada movimento, cada palavra, cada olhar. Tudo estava coberto por essa nuvem de arrependimento que não me deixava respirar. Eu sabia que o momento estava chegando. O momento em que eu teria que fazer uma escolha, continuar vivendo essa mentira ou finalmente contar a verdade. Eu estava à beira de uma decisão, mas o medo me impedia de dar o próximo passo. O que aconteceria se eu contasse? Será que ele me perdoaria? Será que eu conseguiria viver com a verdade? A verdade estava me esmagando. Eu sabia que não poderia mais fugir dela. Não importava o quanto eu quisesse manter tudo escondido, o peso da culpa me fazia perder o sono, a paz, a mim mesma. O que fiz foi um erro irreparável. Um erro que não só destruiu a confiança do meu marido, mas também o que eu era. Não havia volta, mas eu precisava encarar o que viria a seguir. Era a hora de contar. As palavras se enrolavam na minha garganta, o medo de perdê-lo me sufocava, mas o silêncio já não era mais uma opção. Eu olhei para ele, sentindo o peso de cada palavra que estava prestes a sair da minha boca. Eu sabia que, ao falar, tudo mudaria. Não havia garantias de perdão, de compreensão. Mas eu não podia mais viver com essa mentira. Aí eu contei para ele toda a verdade, eu disse aí para ele assim. Eu preciso te contar algo, algo que vai mudar tudo entre nós. Mas eu não posso mais esconder. Eu te traí. A expressão no rosto dele dizia tudo. O choque, a dor, a traição. Era como se o mundo que ele conhecia estivesse ruindo diante dos olhos. Eu sabia que, naquele momento, o que quer que viesse a seguir estava além do meu controle. Eu havia jogado a verdade no ar, e agora só restava esperar.
O silêncio entre nós era ensurdecedor. A distância parecia crescer a cada segundo, e eu sabia que havia criado essa barreira. O arrependimento me consumia, mas, ao mesmo tempo, um alívio inesperado me invadiu. Finalmente, a verdade estava ali, nua e crua. Agora, o futuro era incerto. No fim, a traição não foi apenas contra ele. Eu traí a mim mesma. Agora, tudo o que resta é viver com as consequências. Talvez haja uma chance de recomeçar, de tentar reconquistar o que foi perdido. Mas isso é algo que só o tempo dirá.